bem, continuando o estudo da lição número 3, a figura do casamento. Nós vimos ontem que Deus pegou o povo dele como se fosse uma menina abandonada, cuidou, criou, até que ela cresceu, se tornou uma linda mulher, e então houve uma paixão muito grande, e Deus disse: você era abandonada, e eu cuidei de você, você se tornou uma mulher linda, eu ornamentei você, coloquei joias, você se tornou desejada por todos, e eu cobri você e te fiz uma oferta de casamento, uma proposta, você aceitou. Você, meu povo, é a minha esposa. Deus ama o seu povo de maneira plena. Agora, quando o povo se prostituiu, Deus então pediu ao profeta Oséias que ele fizesse uma coisa estranha. Oséias, você vai se casar com uma mulher prostituta. Oséias escolheu uma delas, se apaixonou por ela, casou com ela. E as pessoas começaram a ver que aquela mulher não era fiel ao profeta Oséias. E as pessoas diziam para Oséias: sua mulher saiu com 1, com 2, com 3 homens. E Oséias ficava naquela depressão e cercava a mulher de todos os cuidados e carinho. E ela prometia que ficaria fiel a ele, mas ele virava as costas, ela saía com outros homens. E quando o povo sofreu bastante a experiência de Oséias, e muitos diziam: abandona essa mulher, Oséias, você não merece viver assim, sofrer desse jeito. Foi aí que Oséias deu uma lição profunda ao povo e disse: o que vocês estão vendo, o que eu estou passando, é o que Deus está passando com vocês, povo de Israel. Deus amou vocês, cercou vocês de cuidado. Vocês se prostituíram atrás de outros ídolos. Mesmo assim, Deus nos ama. Foi uma experiência chocante para o povo de Israel. Pergunta de número 3. O que nós aprendemos com a história do profeta Oséias e o que a palavra de Deus nos fala sobre prostituição? O que significa na Bíblia a palavra prostituição? Os cristãos hoje já repetiram os pecados de infidelidade cometidos pelo povo de Israel no passado? Vamos então ao estudo. Oséias capítulo 1, verso 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Deus disse a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições, e você vai ter filhos de prostituição com ela, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi uma ordem assim ao vivo, ou seja, uma experiência ao vivo que o profeta Oséias teve que enfrentar. Oséias capítulo 3, verso 1. Ele escrevendo: e o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas da idolatria. Apocalipse 17, 1 e 2. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo, João dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aqui João já está falando de uma mulher, de uma igreja que se prostituiu. Apocalipse 18, de 1 a 4. E depois vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra se iluminou com a sua glória. E esse anjo clamou com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, porque as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, e para que vocês não sofram com as pragas que eu vou deixar cair sobre a terra. Então a pergunta é: o que significa a palavra prostituição na Bíblia? E será que o povo de Deus, no presente, já se prostituiu como o povo de Israel no passado? Resposta: quando se fala em prostituição na Bíblia, é no sentido espiritual. Quando somos infiéis a Deus, quando nós trocamos Deus por outras coisas, nós somos infiéis a Deus. Os cristãos de hoje praticam ensinos errados e têm um comportamento contrário àquilo que a Bíblia ensina. Por isso se chama de prostituição. Deus tem uma ordem clara de que devem se guardar os 10 mandamentos, porque é a lei moral,
Mas a igreja cristã, depois de um certo tempo, se prostituiu, introduzindo doutrinas pagãs, primeiro para agradar o imperador Constantino, e depois então para acomodar suas doutrinas aquilo que era de interpretação humana. Exemplo, beatificação de pessoa, tornar pessoas santas. Outra doutrina, por exemplo, a infalibilidade papal. O Papa não erra, o Papa é santo. Essa é outra doutrina. A guarda do domingo como dia de guarda, alterando o 4º mandamento. Outra coisa, a venda de indulgência, a venda de perdão dos pecados. Tanto que Martinho Lutero se levantou contra a igreja cristã da época, porque ele não concordava com isso. E quando ele foi assim questionado, e o Papa disse: vou excomungar você, você vai direto para o inferno. Martinho Lutero disse: é só me provar na Bíblia que eu estou errado, que eu me retrato agora. Ninguém conseguiu provar. Por isso, a exemplo de Oséias, Deus fez de tudo para redimir a sua igreja, o seu povo, através do perdão do pecado inúmeras vezes. Mesmo assim, o povo voltava à idolatria. No Apocalipse, Deus faz um convite para que as pessoas saiam de Babilônia. E Deus é tão amante do seu povo que chama de que saiam de Babilônia, povo meu, saiam de Babilônia. Antes que vocês sejam incluídos como pecadores, como coniventes dos pecados da prostituta, e vocês recebam as pragas sobre suas cabeças. Então Deus está chamando aqueles que estão em Babilônia de povo meu. Sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Por isso, Deus é um Deus perdoador. E a figura do casamento mostra que Deus está ainda receptivo a perdoar o seu povo, a sua igreja, que é a sua esposa. Mas se essa esposa se tornar infiel, Deus não vai poder fazer mais nada. Quando chegar o tempo da porta da graça se fechar, aí o que está em Apocalipse 22 vai se cumprir. Aquele que é santo, santifique. O que é imundo, continue imundo. Não há mais como retroceder. Um pastor na Bahia, a sua esposa, infelizmente foi seduzida por um homem galanteador e transgrediu o 7º mandamento: não adulterarás. A igreja cortou a esposa do pastor e ela, ressabiada, entristecida, envergonhada, pegou suas coisas e voltou para a casa dos pais, a mais de 3.000 quilômetros de distância. O pastor não se conformou, foi atrás dela, conversou com ela, perdoou aquela esposa que havia sido sempre fiel. Foi um deslize, foi uma aventura, foi uma infidelidade assim conduzida pelo diabo. E o pastor perdoou a esposa. Quando ele desceu na rodoviária, que entrou na rua da casa dele, todas as pessoas do bairro saíram para fora e aplaudiram aquele pastor que tinha o Espírito de Cristo, o Espírito perdoador, o Espírito que Deus teve com o seu povo durante todo o tempo. Deus é um Deus amoroso e Ele espera que os seus filhos se arrependam, saiam de Babilônia e então voltem a ter assim uma vida de santificação na sua presença. Deus nos abençoe. Possamos ficar livres desses pecados que são chamados de pecados de prostituição, quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus. Quando nós, em vez de observar o mandamento do Senhor, nós observamos outras coisas. Ou seja, fazemos uma interpretação pessoal daquilo que significa algo imutável como a lei de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. E nenhum preceito da lei do Senhor Deus vai mudar. Deus abençoe a todos. Possamos ter aprendido que Deus nos ama, mesmo que nós erremos algumas vezes, Ele nos perdoa e nos restaura a sua comunhão. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.